Começa agora na Guarabira FM. Sam de Corpo e Alma, com Rafael Sam. E aí eu lembrava do meu... Porque eu tive colega que foi estuprado na sala de aula. Colegas que eram gay, a gente era adolescente. Eu tive 3 colegas que foram violentados pela turma, dentro da classe. Pela turma. No recreio, fechavam a porta, 10 covardes pegavam o moleque e eu fui marcado para ser o próximo. Isso aconteceu no meu colégio. E eu fui procurar o meu pai e perguntar o que eu fazia. Meu pai falou, só tem a ultraviolência, não é nem a violência, é a ultraviolência. Você vai virar o cão. Você está ouvindo que se você não quer esse caminho para você, você vai ter que responder que não. E aí é toda uma história de eu virar um perigo na escola. E aí eu fui expulso da escola. Meu pai me apoiou. Eu fui expulso, fui para um outro colégio, mas já rolava ultraviolência dentro do colégio, imagina. E esses colegas eram meus amigos, eram os mais queridos eram esses caras que eram sensíveis, um deles virou um grande executivo do Banco de Boston, lá nos Estados Unidos, né? Se ainda hoje a vulnerabilidade de um homem, a sensibilidade, não é bullying. O crime de gênero é uma coisa que eu imagino me provoca um nojo, assim, é um fracasso. Para explicar por que eu canto o carinho que a mulher merece ter, por que eu preciso falar isso? Porque nós estamos numa época que não pode normalizar o crime de gênero. O crime de gênero é uma coisa hedionda. Entendeu? A pessoa ser maltratada por um grupo, muitas vezes grupos, né, de covardia, e era normalizado dentro da classe o bullying, assim, batiam, maltratavam, tinham sempre o Cristo da classe. Sam de Corpo e Alma. Esse é o Guilherme Arantes e o seu forte depoimento sobre esta composição maravilhosa, Meu Mundo e Nada Mais. Um dos poucos pianistas brasileiros a fazer sucesso popular, contribuiu decisivamente para esse gênero do artista com o piano. Ele tem 70 anos e é reconhecido como um grande hitmaker, emplacando sucessos na sua própria voz e em inúmeros outros artistas como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Nando Reis, Elisa Regina, Roberto Carlos, Belchior, Gal Costa e muito mais. Influenciou gerações e na década de 80 ele chegou a bater recorde de arrecadação de direitos autorais, superando nomes grandes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque. Além de ter colocado 12 músicas em primeiro lugar nas paradas de sucesso, também na década de 80, e recebeu muitos elogios, a exemplo do grande Tom Jobim. Em 2008, para você ter uma ideia, ele foi eleito pela revista Rolling Stone Brasil um dos 100 maiores artistas da música brasileira. E no ano seguinte, a mesma revista também considerou o seu primeiro sucesso, Meu Mundo e Nada Mais, esse que você está ouvindo agora, como um dos 100 maiores sucessos da música brasileira, e incluiu o cantor em 3 dos 100 maiores momentos da história da música do Brasil. É um dos 20 artistas que mais tiveram canções incluídas como trilhas sonoras de novelas brasileiras, com 27 músicas. De fato, é um grande artista. Mas, conversando em podcasts, na imprensa, na internet, Guilherme Arantes faz essa revelação. A música, lindíssima, Meu Mundo e Nada Mais, surge numa condição muito precária da sua vida. Ele viu colegas serem estuprados na escola. Os problemas da escola já vinham de muito tempo. Ele era muito pequeno e já sofria do bullying, da ameaça de estupro, da violência, e surge essa música. No episódio de hoje vamos falar sobre abuso infantil e as relações que podem prejudicar e levar traumas para o resto da vida. Fique com a gente. Sam de Corpo e Alma está começando. Envie sua mensagem de texto ou de áudio para o WhatsApp
do Rafael Santos. 991101960. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar, das verdades que eu sabia. Ou seja, quando ele conta que quando viu aquilo, realmente o mundo para ele desabou, né? Ele viu colegas sofrerem abuso sexual na escola e isso foi muito traumático. E o pior, ele era o próximo da fila. Estava ameaçado para ser estuprado pelos seus colegas. Como ele era menor, 12 anos e os outros já tinham 18, então existia ali um rodízio que era feito e infelizmente ele era o próximo. E ele diz na canção: só sobraram restos que eu não esqueci, toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado, à meia-noite, à meia-luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Veja, traumas são realmente desafiadores, né? Nós sabemos que os traumas, eles nos pegam e carregamos para a vida toda. A gente daria tudo para esquecer um trauma. Segundo o dicionário, para ser uma coisa mais prática, o trauma é perturbação causada por uma lesão física, experiência emocional desagradável que marca a mente do indivíduo. Então, tudo isso nós podemos definir também como um trauma psicológico, um tipo de dano emocional na nossa emoção que ocorre após um acontecimento traumático, que também psicologicamente é significativo, como por exemplo, estar numa situação ameaçadora, foi o caso dele, humilhação, foi o caso dele, abuso mental, perda de familiar próximo, e isso causa realmente tem uma grande repercussão na vida da gente. Esse termo trauma, né, de lesão, que pode ser física ou emocional, mas nós queremos tratar no campo emocional também, e principalmente no campo emocional, vem de tantas crianças abusadas, né? A gente vê na infância quantas crianças sofrem, quantas pessoas como o Guilherme Arantes, que vê colegas sendo estuprados, violentados, humilhados, inclusive agredidos não só verbalmente, mas como fisicamente. Esse trauma se carrega. Ele pede na canção um modo de esquecer, porque a gente guarda na memória momentos de pico, né? Momentos de elevação da emoção. Então pode ser na alegria e pode ser também na tristeza, né? Então quando a gente tem eventos muito alegres, a gente já falou sobre isso em outros episódios, isso fica memorizado, fica guardado, gravado. Quando a gente tem momentos muito tristes, também a gente tem isso registrado na memória. A violência sexual, por exemplo, que é um tema que a gente está trazendo aqui, contra as crianças e adolescentes, pode ser definida como qualquer conduta que constranja a criança ou adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não. Isso está na legislação brasileira, é lei. A violência sexual pode englobar o abuso sexual, a exploração sexual comercial e tráfico de pessoas, e essas modalidades de violência tiveram suas definições já desenvolvidas ao longo do tempo, inclusive após a promulgação em 2017 da Lei 13.431. Foi um marco importante para as conceituações, para compreensões de que a violência sexual não se restringe à prática sexual, né? Não se restringe à prática sexual que envolva penetração vaginal ou anal. Então, não é só a penetração, não é só o ato sexual em si, mas o toque indesejado, o assédio, a exploração através de imagem. Então, tudo isso a gente sabe que no mundo todo tem acontecido, aqui no Brasil, nas escolas também. E muitas vezes nós não percebemos que o abuso, o estupro, acontece com pessoas próximas, promovido o abuso por pessoas próximas. São pequenos os casos de pessoas bem estranhas que passaram na rua e pegaram a criança, o adolescente à força. Na grande esmagadora maioria dos dados, dos índices, né, das pesquisas e das ocorrências registradas, são pessoas próximas, colegas de turma, na sala de aula,
pais, tios, padrinhos, irmãos, né? Mães, né? Vizinhos. São pessoas próximas, que sabem do ambiente, que vai agradando, que vai se aproximando, que vai convivendo e vai exercendo um poder de manipulação muito grande naquela criança. Então, isso causa uma coisa absurda quando adulto, né? Esse termo abuso sexual, apesar de abrangente, nomeia relações entre crianças e adolescentes e adultos que têm uma maior compreensão psicossocial e que se utiliza de toques, outras interações para estimular sexualmente. Então, alisa a perna, alisa o cabelo, né? Tem propostas, tem palavreados. O abuso sexual é demarcado pela exposição da criança e adolescente a uma sexualidade com a qual ela não está preparada para lidar. Às vezes a criança inocente ou adolescente não está ainda preparado para lidar, e aí no processo de desenvolvimento sexual ela vai perceber, poxa, eu estava sendo abusada, era uma abuso, senta aqui no meu colo, aí começa a acariciar. Então usa de um expediente dessa natureza, e tem muito isso. Então o estupro tem uma repercussão psicológica enorme e que chega a atrapalhar na vida. Quantos jovens se suicidam, não aguentam carregar esse peso? Quantos jovens tiram a própria vida? Com certeza. Pesquisas que foram feitas, o Conselho Federal de Psicologia em 2018 publicou dizendo que na coleta de dados que foi feita, nas entrevistas, né, tem um caso de uma determinada avó que conta a situação do neto, né, que tinha sido violentado sexualmente pelo pai, e o transtorno, esse menino ficou depressivo, esse menino não aceitava, porque só depois ele passou a entender que aquilo era um abuso, né? E ali ficou marcado para a vida toda, para a vida toda. É por isso que Guilherme Arantes, quando viu aquela cena e se viu ameaçado, ele cantou: eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, ou seja, protegido. Aí a gente tem saudade da vida uterina, que a gente chama, né? Na vida dentro do útero da mãe, está protegido. O mundo é perverso muitas vezes, né? Por isso que ele canta: à meia-noite, à meia-luz, sonhando. Na casa dele, ele era protegido. Então por isso que ele diz: daria tudo por meu mundo e nada mais. Quer dizer, o mundo dele como criança, como adolescente, ali foi violentado. Ele saiu para o mundo, foi ameaçado. É tanto que ele conta que o pai dele disse: olha, você tem que usar uma ultraviolência para parar esses caras, né? Senão vai ser difícil. Então ele foi muito violento e terminou sendo expulso da escola. E é outro trauma também, né? Ser expulso da escola. E quantos jovens estão precisando de ajuda nas escolas porque estão sendo abusados ou assediados, professores, professoras, que vivem uma amargura, que precisam ser ouvidos. Daí porque é muito importante um serviço de psicologia nas escolas, né? Por que não? Um serviço de psicologia na escola. Ô meu DJ, aumenta aí que eu quero ouvir mais um trechinho do Guilherme Arantes. Essa canção é linda, profunda, e ele conta como é traumático ser abusado sexualmente, né? Como é difícil para uma criança, hein, Guilherme? Não estou bem certo que ainda vou sorrir sem um travo de amargura. E eu fecho com esse trecho: não estou bem certo que ainda vou sorrir sem um travo de amargura. Como ser livre, como ser capaz de enxergar um novo dia. Ou seja, a expectativa dele é que um dia ele volte a sorrir sem lembrar daquelas cenas, né? Infelizmente a memória está aí. Só que na psicoterapia, na terapia, você pode trazer eventos traumáticos e eles são respeitados, eles são lembrados, porém você pode, inclusive, ao lembrar, não sofrer tanto, porque você vai entender que momento era aquilo, que não era culpa sua, que aquilo é em razão de outros, né? E aí você vai no existencialismo trazer questões, por exemplo, como disse Jean-Paul Sartre, né? Não importa o que fizeram com você, mas o que você fez com aquilo que fizeram com você. Então isso é trabalhado de maneira tal que você começa a entender e aquilo vai sendo absorvido. Não é esquecido, você não vai ter Alzheimer, você não vai ter problema de demência, né? Você vai lembrar, contudo, aquilo não vai te fazer sofrer tanto como fez naqueles momentos duros da vida, como foi o caso do grande artista Guilherme Arantes. E aí,
Você está gostando dos episódios do nosso programa? Você está gostando de ouvir a nossa programação? Eu gostaria de ter o teu feedback. Manda tua mensagem para mim, escreve ou manda um áudio. Se quiser, conta a tua história. Gostaria muito de ouvir o que você está achando do Sam de Corpo e Alma. Até o próximo episódio. Um forte abraço e siga nos acompanhando. Comece o dia sã de corpo e alma, olhando o ser humano nas dimensões bio, psicossocial e espiritual, de segunda a sexta, 5:45 da manhã, com Rafael Sam.